Ô Rubem, obrigado por atender a gente. Eu queria te fazer algumas perguntas, e uma delas é o seguinte: você fez uma série de considerações sobre a carreta quatro eixos e há uma série de problemas, né, na verdade, também, né? Pode ser uma solução, mas tem uma série de problemas. Eu queria saber se de fato na sua visão, esse implemento é uma boa. Olá, Nelson e demais. Como tudo na vida, essa quarto eixo, ela tem bônus e tem ônus, ou seja, tem aspectos positivos e aspectos negativos. O que acontece é que, via de regra, o pessoal só foca no bônus, né? E esquece os ônus, ou seja, tem que tomar alguns cuidados para ela ter a rentabilidade que o mercado espera. Quando se enxerga que esse conjunto tem um peso bruto total combinado de 58 toneladas e meia, isso salta aos olhos e todo mundo mergulha de cabeça. Mas esquece de ver os problemas que vai ter com consumo de pneu, consumo de pneu de tração, pneus da carreta, se tem espaço para manobrar e assim por diante. Ou seja, para ser um veículo bom, tem que olhar o lado bom, lógico, o peso bruto, a lotação, 38, 39 toneladas, mas tem que tomar cuidado com o ônus que ela tem, que é o fato dela ter uma distância entre eixo muito maior que uma carreta normal. Você não acha que esse movimento que os transportadores, os embarcadores fazem para carregar cada vez mais peso, né, num veículo só, isso não acaba sendo um tiro no pé do ponto de vista da sustentabilidade econômica das empresas, do transportador? De fato, esse é um pensamento que deveria permear pelos transportadores, né? Normalmente a gente fala em aumentar a potência de um caminhão, por exemplo, para você reduzir o tempo de viagem e não para você simplesmente sempre aumentar a carga que você está levando sobre esse caminhão. A conta tempo de viagem muitas vezes é esquecida. É nesse aspecto que eu falo, se avaliar qual é a diferença de tempo de viagem, por exemplo, de você ter um caminhão 6x4 tracionando uma quarto eixo, comparado com o 6x2 que todo mundo está usando, eles vão ver que o caminhão 6x4, o tempo de viagem diminui e o veículo volta a operar, volta a gerar faturamento novamente muito mais rápido. Então, não enxergar esse aspecto global, só enxerga a lotação, faz com que justamente haja essa distorção. Quero caminhões maiores, caminhões mais potentes para levar mais peso. Quando o correto seria também ter um caminhão para fazer uma viagem mais rápida e mais segura. Essa liberação da carreta quatro eixos, ela veio dentro de uma resolução mais ampla, né? Que inclusive ela liberou o cavalo 6x2 para tracionar bitrem, que era uma coisa proibida já há vários anos. E parece que no mercado já estava pacificado essa ideia de que o 6x4 era o cavalo ideal para tracionar o bitrem. Porque tem aquela questão toda de desgaste do pavimento, do enrugar o pavimento nas rampas, né? Que o cavalo 6x2 fazia. Você não acha que o Contran, ultimamente, ele está muito mais suscetível à pressão política, pressão econômica do que antes? Antes parece que a técnica se sobrepunha à política e hoje é o contrário? Olha, Nelson, as câmaras temáticas do CONTRAN é um conselho, é um grupo formado por entidades públicas e privadas. Então, tem representantes lá de transportadoras, de fabricantes, etc. Eles discutiram a quarto eixo de forma extensa, fizeram ensaios e comprovaram, segundo esse estudo, que poderia ser tracionado pelo caminhão 6x2, ou seja, com tração em apenas um dos eixos, né? E como esse conjunto tem peso bruto de 58,5, ficaria inconsistente você liberar o 6x2 para 58,5 e manter o 6x4 para o bitrem 7 eixos, que é 57. Por isso que arrastou o bitrem. Particularmente, eu continuo achando que deveria ser 6x4, justamente por esse aspecto que você falou. Eu tenho dois eixos de tração, cada um com 8.500 quilos. Eu tenho freio motor agindo em dois eixos de tração. Quando no 6x2 eu tenho apenas um eixo de tração, freio motor também agindo somente sobre esse eixo. Ou seja, para caminhões novos com tecnologia, pode ser até que isso seja, vamos dizer assim, resolvido com tecnologia, com eletrônica. Mas a questão é que caminhões velhos também estão puxando
bitrem 7 eixos e também estão puxando o quarto eixo com o 6x2. Rubem, quando você fala do desgaste do pneu ali, mesmo a gente tendo aquela carreta ideal, né, que você descreve no final da live, o desgaste do pneu ele vai ser maior do que do bitrem, né? Mesmo com todas aquelas considerações. Com certeza, porque a combinação de 2 eixos, como no bitrem 7 eixos, né, você tem carretas de 2 eixos, o performance de consumo de pneu é muito melhor do que 3 eixos, porque 2 eixos juntos, né, o eixo que dirige a carreta, vamos dizer assim, é um eixo virtual que está no meio dos dois. E cada um arrasta 625 milímetros para um lado e para o outro. Você pode ver isso no ombro do pneu, na borda dos pneus. Quando você tem 3 eixos, o eixo que dirige a carreta, dirige entre aspas, né, é o eixo central. E aí você tem um eixo que arrasta 1.250 para um lado, outro 1.250 para o outro. Quando você tem um quarto eixo, a distância do primeiro até o último eixo dá quase 5 metros. Então, o eixo, a manobra que a carreta fizer, os eixos extremos, quando o eixo dianteiro deixar de ser direcional, ele vai arrastar muito os eixos da extremidade, o primeiro e o quarto eixo. E aí nós vamos ter consumo de pneus acentuado nesses eixos mais extremos, no primeiro e no quarto eixo. Tem uma questão também, Rubim, que chama atenção na sua live, que é a questão da segurança, né? Quando as pessoas estão usando o eixo autodirecional levantado e às vezes embaixo de chuva, né? Isso é bem complicado, né? Então, para evitar o dano no pneu, a primeira reação do motorista, mesmo estando carregado, às vezes é suspender o eixo. Ele vai fazer uma manobra muito apertada, ele suspende o eixo, porque de fato o pneu vai andar de lado, né? Ele vai estragar bastante o pneu. O problema é que a gente tem encontrado na rodovia caminhões carregados com o primeiro eixo levantado. Significa que você está sobrecarregando os pneus que estão no chão e ainda sobrecarregando a estrutura da carreta, o chassi de uma carreta normal ou o costado de um tanque, né? Eu me refiro ao fato de, na chuva, você com 4 eixos, também vazio, suspender 3 e andar com apenas um eixo no chão, a chance dessa carreta deslizar lateralmente, né, e varrer a pista contrária e acertar alguém do outro lado. É importante que na chuva, pelo menos 2 eixos estejam no chão, lógico, na condição vazio. Condição carregado, todos os eixos no chão. Condição vazio, seco, você pode andar com um eixo só no chão, mas condição vazio, com chuva intensa, pista lisa, pelo menos 2 eixos tem que estar no chão. Uma questão que eu não fiquei com dúvida é o seguinte: tendo essa carreta ideal, da forma que você coloca, também há um consumo maior de combustível? Sim, porque a resistência ao rolamento de uma quarto eixo é maior. Ou seja, agora, além de arrastar o peso, 58 toneladas, você tem o problema de arrastar o pneu de lado, vamos dizer assim. Então, não é só mais o peso que você está arrastando, é a resistência ao rolamento de fazer uma curva. Você tem que arrastar o pneu de lado, você tem uma demanda de tração maior. Demanda de tração maior significa consumo maior. Por isso que na minha quarto eixo ideal, eu aumentaria o ângulo de giro do primeiro eixo, que é autodirecional, para que ele, de certa forma, fosse sempre autodirecional. Porque esse que a gente vê na pista hoje, ele é autodirecional na rodovia asfaltada. Mas na via urbana, na manobra curta, ele deixa de ser autodirecional. Por quê? Porque o ângulo do eixo é pequeno, o eixo fica limitado pelo chassi da carreta, e a partir daí você tem uma carreta com 4 eixos fixos, sendo que um deles é distanciado ainda. Há muito arraste lateral numa manobra curta, com a quarto eixo, mesmo sendo o primeiro eixo autodirecional. Porque na manobra curta ele deixa de ser autodirecional, passa a ser um eixo fixo como os outros. E esse processo de aumentar o ângulo do eixo é um processo simples? O que tem que ser feito? Não é um processo simples, Nelson. Teria que ter um eixo com ângulo maior e um chassi que tivesse um recuo para que permitisse que o pneu tivesse um giro maior. O que limita o pneu hoje? Pode olhar nas Vanderleias aí, ou nas quarto eixo. Qualquer giro um pouquinho maior do pneu, ele já chega perto demais da longarina da carreta. Então, o que limita é o espaço que o eixo tem para virar para a esquerda ou para a direita.
Ele praticamente só é autodirecional nas curvas de rodovia, nas manobras mais curtas, alças de acesso, nas manobras urbanas, ele não é um eixo autodirecional, ele passa a ser fixo. Não existe o risco, Rubem, de que daqui a alguns anos o frotista chegue à conclusão de que colocando na ponta do lápis seria mais viável economicamente para ele ter o bitrem? Olha, é difícil você competir agora com o quarto eixo, porque além de você ter 2 veículos só, e o bitrem você tem 3, né? Você leva mais carga, né? Você leva num bitrem 36, 37 toneladas com 3 veículos. E na quarto eixo você leva 38, 39 toneladas. Então, a vantagem dele é grande. O que precisa é mitigar os problemas que ele tem. Daí a minha sugestão, usar suspensão pneumática nos 4 eixos, porque aí ela distribui o peso corretamente, tentar usar um eixo que gire mais e usar o caminhão 6x4. O caminhão 6x4 vai reduzir o tempo de viagem, vai aumentar a velocidade média, talvez 10, 15 km por hora. Faz as contas numa viagem de velocidade média, eu estou falando. Faz as contas numa viagem de 1.000 km, se o seu caminhão andar 15 km sem ultrapassar a velocidade máxima. Eu estou falando que o 6x2 perde a velocidade na rampa, na subida. Ele começa a andar devagar, chega lá no topo, ele está quase parado. O 6x4 vai embora, então a velocidade média dele é muito melhor. Aí você tem o seu caminhão novamente disponível para fazer o frete muito mais rápido do que você ter um caminhão desse. Então, eu acho que não vai voltar o bitrem 7-eixo, porque ele não tem como competir com a quarto eixo. Eu só acho que o pessoal não está enxergando o potencial da quarto eixo como deveria enxergar. É um veículo que, se administrar os problemas, traria um bom resultado. Se não administrar o problema, vai derreter o pneu de tração, vai consumir mais diesel, vai desgastar mais os pneus da carreta. Outro ponto que você apontou na tua live, Rubem, foi a questão do ABS. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que deve ser feito isso. Perfeito. Olha só, desde o início do estudo de aprovação da quarto eixo, se comprovou que a segurança dela exige que todos os eixos tenham sistema de freio ABS. O que acontece, lógico, as carretas novas, homologadas com o CAT, já saem com ABS. O problema é que há transformação hoje de carretas anteriores a 2014 e que não tem ABS de fábrica, instalando a quarto eixo, e aí o pessoal simplificando, entre aspas, né, economizando e não instalando o ABS, ou instalando o ABS sem que esse eixo adicionado seja monitorado por uma válvula, por uma moduladora. Então, está na resolução, não importa o ano da carreta, se for puxar uma quarto eixo, ela tem que ter o freio ABS. E esse freio ABS instalado não é uma adaptação da carreta convencional, é um modelo específico para quarto eixo, porque o eixo direcional, ele tem a tendência a arrastar e perder o controle do veículo. Por isso que é importante que a quarto eixo tenha o 4S3M, que é o sistema de ABS recomendado pela norma para um veículo quarto eixo com um eixo direcional. Tá certo. Rubem, muito obrigado pela tua participação. Valeu.